Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com o José Bancaleiro. O convidado tem mais de 25 anos de experiência em gestão de recursos humanos e é, atualmente, Managing Partner na State & Chase, uma consultora de recursos humanos e de Executive Search. Para além disso, é professor universitário e autor de vários livros na área da gestão de pessoas. Foi essa dupla faculdade de pensar e de fazer a gestão de recursos humanos que me levou a convidar José Bancaleiro para o podcast. Até porque a gestão de pessoas é uma área particular no reino da gestão. Se por um lado todos, de formas diferentes, participamos em organizações e reconhecemos a diferença que faz uma equipa bem ou mal gerida, por outro, todos também já fomos confrontados com as enormes limitações que existem à quantificação objetiva desta área. Estas limitações, por seu lado, servem de legitimação para duas abordagens extremadas e igualmente erradas. De um lado, aqueles para quem o tema é quase irrelevante, próprio para quem não tem capacidades para operar em áreas mais sofisticadas e, essas sim, relevantes e criadoras de valor. Do lado oposto estão aqueles que, detectando a dificuldade em quantificar e sistematizar o tema, partem rapidamente para soluções simplistas, manicaístas ou simplesmente ultra-românticas. O meu objetivo nesta conversa com o José Bancaleiro foi fugir dessas duas atitudes e falar francamente e com profundidade do que é a gestão de recursos humanos, dos desafios que lhes estão associados e do que falta compreender e fazer neste campo. Vamos ouvir? José, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, é com muito gosto. Este é um tema que eu já há algum tempo queria trazer ao podcast. Aliás, a minha braço direito deste projeto do podcast já há muito tempo me falava do José Bancaleiro para trazer aqui para falar deste tema, que é um tema. Este tema, isto é, gestão de recursos humanos no sentido lato, portanto, incluindo Exatamente. uma série de outras coisas, como comportamento organizacional, gestão de talento, Lideranças, mas tudo o que está na orla deste macro tema, que é um tema que eu às vezes tenho uma relação difícil, porque é um tema que me interessa muito desde sempre, porque é aqui que está muito do valor que é criado numa empresa ou num país, quer dizer, as pessoas, no fundo é aí que está criado grande parte do valor. Depois, por vezes, e é por isso que eu o escolhi, salvo seja, é por isso que eu enviei o convite a si, por vezes há muitas pessoas que falam deste tema de uma forma que o maltratam, salvo seja, que falam de uma forma superficial, a pessoa apanha quase uns vendedores da banha da cobra, passa a expressão, a falar do tema de uma forma muito superficial, que tem que ver com, na minha opinião, por acaso eu gostava de saber a sua opinião em relação a isso. A impressão que eu faço disso é que tem a ver com uma característica disto, da gestão de recursos humanos, que é uma área que, por tratar de pessoas, tem obviamente muito maior dificuldade em arranjar dados precisos do que finanças, por exemplo. E isso significa que essa dificuldade leva a que a pessoa tenha obrigatoriamente que ter uma relação mais confortável com a ambiguidade dos dados, nem sempre serem os mais exatos possíveis. Mas isso ao mesmo tempo também abre a porta para que pessoas consigam vir vender, salvo seja o seu produto, sem terem necessariamente que demonstrado ou dado as provas necessárias para mostrar que o dominam e no fundo que têm a informação por trás dele. Mas dizia, eu há pouco comparava com os países, acho que essa é uma boa introdução para isto, porque o capital, os seres humanos, isto é, os trabalhadores, eu nem sei qual é a última vez que consultei a lista de eufemismos para isto, falava-se em colaboradores, acho que ainda é o... Eu falo de pessoas, normalmente. As pessoas que trabalham nas empresas são exatamente as pessoas que trabalham num país e, portanto, a lógica do capital humano de uma empresa é exatamente a lógica do capital humano do país. E nós sabemos que a maior parte dos países mais ricos são porque têm capital humano com maior formação e mais educado, mais do que propriamente por terem recursos naturais, salvo algumas exceções de bom. Ter um bocadinho de recursos naturais não faz mal nenhum. Exatamente. Mas se não tiver lá as pessoas certas, também serve pouco. Que eu diga a Noruega. Exatamente. Mas isto para concretizar. E o capital humano, no fundo, é em muitas empresas a principal vantagem competitiva da empresa. É aí que está o grande valor acrescentado da parte daquela empresa, até por comparação, por exemplo, com o capital financeiro, que é o capital financeiro, o capital físico, que é o que está no balanço. O capital humano está fora, mas é muitas vezes aí que está o grande valor acrescentado das empresas. No entanto, nem sempre parece haver a devida atenção a esta realidade, não é? Muitas vezes as empresas estão mais concentradas em gerir o capital financeiro, digamos assim, em gerir, por exemplo, o financiamento da empresa ou em gerir os investimentos e menos em gerir as pessoas que no fundo estão a concretizar e que vão ser fundamentais para o sucesso da empresa, não é? Exatamente. O tema é um tema apaixonante, é um tema controverso e é um tema muito abrangente e, portanto, que daria só essa
essa primeira pergunta dava para a gente estar aqui uma série de horas a referir. Eu diria que várias das coisas que disse aí são uma realidade começando pela importância das pessoas. Hoje não há, eu diria que nem o financeiro mais empedernido hoje terá muita dificuldade em desvalorizar as pessoas como faziam no passado. No passado as pessoas eram mão de obra, eram outras coisas do género. Hoje em dia já mesmo aquelas pessoas têm uma visão mais árida das organizações, mesmo essas já perceberam que a grande diferença é aquilo que faz o fator crítico de sucesso de qualquer organização são as pessoas que lá trabalham. E num país a mesma coisa, são as pessoas que lá trabalham, embora haja depois diferenças em termos de culturas e outras coisas, mas hoje fala-se muito da atração de talentos. A atração de talentos tanto é válida ao nível da organização como é válida ao nível dos países, não é? E os países têm que perceber isso se querem efetivamente ter sucesso. Eu costumo dizer que a gestão de pessoas é daquelas coisas que costumo dizer uma frase e tenho feito algumas intervenções com base nessa frase, que é caricaturando aquele CEO ou aquele chefe de departamento que no jantar de Natal diz às suas pessoas: vocês são o ativo mais importante desta organização. E isto é típico, eu costumo dizer que pelo menos uma vez por ano, no jantar de Natal, a gente ouve aquela frase: vocês são o ativo mais importante desta organização, as pessoas são o ativo mais importante desta organização. E eu costumo dizer que esta é uma frase absolutamente paradoxal. Paradoxal por 3 razões. Primeira razão, porque efetivamente é uma frase verdadeira. Agora, depois, para além de ser verdadeira, é uma frase que eu estou convencido de que quando o tal CEO ou quando o tal chefe de departamento diz esta frase, ele está a dizer com honestidade. Ele efetivamente sente que aquelas pessoas, se a empresa correu bem, se o ano correu bem, foi porque aquelas pessoas trabalharam bem e ele tem noção disto. E apesar de ser uma frase verdadeira e uma frase dita com honestidade, é uma enorme mentira. Uma das maiores mentiras universais, que eu costumo dizer. Porquê? Porque há uma enorme diferença entre aquilo que as empresas dizem e aquilo que as empresas fazem. Há um dissociar completo. E não venham dizer que é as pequenas e médias empresas, que é as empresas portuguesas ou que é as empresas... Não. Estamos a falar de pequenas, médias e grandes, estamos a falar de empresas nacionais e empresas internacionais. Há aquilo que é dito e aquilo que é pregoado e depois aquilo que é feito são coisas completamente distintas. Uma coisa, as empresas são capazes de estar no dia 15 de dezembro a dizer que as pessoas são o ativo mais importante de uma organização e no dia 5 de janeiro, quando chegam à altura de fazer investimentos, são capazes de fazer investimentos de milhões em máquinas, sem olharem, sem nenhuma preparação ao senhor, sem nenhuma discussão, e muitas vezes para investir cêntimos em formação ou cêntimos no subsídio de refeição daquilo que é o ativo mais importante, demoram anos, demoram horas e reuniões e não fazem absolutamente nada. E portanto uma coisa é que, aliás, na Nestlé há uma frase que é "They don't practice what they preach". Na empresa onde eu trabalhei, na GSK, onde eu trabalhei durante muitos anos, tinha-se uma frase que é "Walk the talk", "They don't walk the talk", não é? E há uma diferença entre, a grande maioria das organizações não pratica aquilo que apregou. E isto vê-se nas coisas mais incríveis. A maneira ainda como hoje são olhados os recursos humanos é de uma maneira... Portanto, a primeira razão é esta. E a primeira razão acontece disto porquê? Acontece por uma razão muito simples. Porque, mesmo sem as pessoas se aperceberem, cá na parte de trás, no subconsciente, as pessoas, quando estão a gastar dinheiro em máquinas, quando estão a gastar dinheiro em edifícios ou quando estão a gastar dinheiro em softwares, o gestor pensa e na sua mente está investimento. Investimento quer dizer, eu invisto e tenho um retorno. Quando estão a pensar em pessoas, estão a pensar em custos. E, portanto, para eles, edifícios, máquinas são investimentos, pessoas são custo. Mesmo quando, por exemplo, em empresas, imagina uma Deloitte, uma McKinsey, uma Accenture, ou empresas deste tipo, quando aquilo que eles vendem é unicamente o que está na cabeça dos consultores deles. Mesmo nesta altura, mesmo aqui, o investimento que eles fazem, por exemplo, em formação destas pessoas é considerado custo, e o investimento que fazem numa máquina para purificar água, mesmo do ponto de vista da contabilidade, é considerado investimento. E, portanto, se você, como gestor, e você é gestor, tem
escola de gestor, é formatado como gestor, você sabe que investimento você faz porque provavelmente vai ter um retorno, vai aumentar o seu retorno, custo você tem a obrigação de reduzir. Portanto, se você vê as pessoas como um custo, ou se vê a gestão das pessoas como eminentemente um custo, o que você quer é reduzir ao máximo os custos. Se quer reduzir ao máximo os custos, não tem que ter. Durante muitos anos, eu disse, por exemplo, trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, durante muitos anos eu disse ao meu diretor-geral, eu disse-lhe isso, olha, se você faça comigo a mesma coisa que faz com o diretor de marketing. Ao diretor de marketing você diz-lhe, eu dou-te mais 500 mil euros para promoção de um produto, mas tu trazes mais 3 milhões de vendas. A mim, diga-me, eu dou-te mais 500 mil euros para gastares em recursos humanos, mas tu trazes-me um índice de satisfação das pessoas para mais um ponto acima ou mais 2 pontos acima. Porque hoje há provas evidentes e sabe-se que há uma forte ligação entre aquilo que são o índice de satisfação ou engagement survey, para ser mais correto, o índice de compromisso das pessoas e os resultados da organização. Há uma ligação direta. Quanto maior elevado é o índice de compromisso, maior são os resultados das pessoas. Portanto, isto é um dos primeiros aspectos que eu costumo dizer é que, efetivamente, há uma dissociação muito grande entre aquilo que é dito pelas organizações e aquilo que é efetivamente realizado pelas organizações e muitas vezes sem haver consciência disto. Um segundo aspecto, depois é engraçado, que eu também digo aquela frase, é porque nem todas as pessoas são um ativo. Quando o tal líder diz que vocês são o ativo mais importante desta organização e ele olha para a frente, para as pessoas que estão à frente dele, ele percebe que há ali, se calhar naquelas 100 pessoas que ali estão, se calhar há ali 5 ou 6 que não são ativo nenhum, pelo contrário, são um forte passivo, não é? Portanto, não venham dizer que eles são todos um ativo, porque não são. Um ativo com imparidade. Exatamente. Ativo, para mim, ativos humanos, como eu costumo dizer, são pessoas competentes, motivadas, focadas nos resultados e com capacidade de concretização. Isto é que são os ativos. Portanto, quando a gente tem, e isto é o que a minha definição de talentos passa por aqui, não é? Isto é aquilo que é normalmente aquilo que acontece nas organizações. Portanto, há que perceber que quando as pessoas são efetivamente ativos, mas nem todas as pessoas, há uns até que são mais do que outros e há outros que pura e simplesmente só contam para negativos, não é? Um terceiro fator que referiu aí, que é muito importante e que eu acho que ainda há um longo caminho a fazer no mundo dos recursos humanos, é exatamente a questão das métricas. A questão das métricas, porque efetivamente a área dos recursos humanos ainda hoje é uma área pouco medida. Já começa a ser mais. Mas é pouco medida. Nós estamos provavelmente como o marketing estava há 20 anos atrás, não é? Portanto, eu lembro-me do professor Fernando Nascimento na Católica, quando eu fiz o MBA na Católica há muitos anos atrás. O professor Fernando Nascimento costumava dizer: meus senhores, aqui o marketing não é um marketing blá blá, aqui são factos e dados, e a gestão de recursos humanos continua a ser a gestão de blá blá. Pois, exatamente, era aquilo que... As pessoas, um diretor de marketing que vá para um conselho de administração e que vá dizer que acha que as vendas aumentaram ou que as vendas diminuíram, é pura e simplesmente demitido ao fim de 2 meses. Porque o diretor de marketing ou o diretor financeiro tem que ter factos, dados, elementos concretos. O diretor de recursos humanos passa a vida a ir para as reuniões de administração a dizer: eu acho que a malta anda desmotivada, eu acho que a gente tem que fazer qualquer coisa, eu acho isto, eu acho aquilo, eu acho o outro, e portanto, e enquanto o gestor de recursos humanos não tiver a capacidade para medir aquilo que faz e medir principalmente aquilo que faz e a sua contribuição para o negócio, enquanto isto não acontecer, vamos continuar a assistir às pessoas a valorizarem o capital humano e a desvalorizarem os gestores do capital humano, que é o que acontece hoje em dia nas organizações. Exatamente. A sua resposta levantou uma série de questões. Uma delas relacionada com isto, estamos a falar agora das métricas, mas ainda antes de ir lá, começando na raiz, esta é uma daquelas questões que nos leva a perguntar o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Exatamente. E neste caso, o que é que nasceu primeiro? Nasceu primeiro a falta, o achismo, passa a expressão, nesta área, ou a falta de interesse da parte de quem gera, nas pessoas que geram, ou por outro, a falta de interesse da administração ou do CEO, por exemplo, em quem gera recursos humanos e na informação que essa pessoa traz. Por outras palavras, a lógica do blá 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 surge porque é a única maneira de chegar ao ouvido de quem está acima, ou é quem está acima que não confia e no fundo parte logo do pressuposto de que
de que no fundo os recursos humanos é uma necessidade de segunda linha, apesar de apregoar o contrário, como o José dizia no jantar de Natal. Qual é a causa, não é? No fundo a minha pergunta é... Não tenho a certeza de qual será a causa, não tenho a certeza. Agora, o que eu sei é que, por exemplo, o marketing, desculpe interrompê-la, é uma boa comparação, porque o marketing tem coisas semelhantes. Mas o marketing começou, se você andar no marketing 20 anos, 30 anos para trás, você encontrava muitos profissionais de marketing que funcionavam um bocadinho na base da criatividade, da escolha dos brindes, daquelas coisas todas, e não tinham métricas. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica é uma área que trabalha muitíssimo bem, uma área que trabalha muito bem. E trabalha muito bem porque começou a trabalhar bem há muitos anos. Portanto, se você for para o início da década de 90, você já encontra os primeiros exemplos de marketeers a trabalhar com base em factos e dados. Se você andar 5 anos para trás, foi para 1985, a maior parte dos marketeers não tinham factos e dados, não trabalhavam com factos e dados, não tinham elementos, faltava-lhes um conjunto de elementos e, portanto, trabalhavam sem isto. Era aquilo que o professor Fernando Nascimento chamava um marketing blá blá. A partir de determinada altura, o marketing começou a ter os seus dados e hoje não passa para a cabeça de um marketeer trabalhar sem factos e dados, não é? Passa pela cabeça do gestor de recursos humanos. Sim. Pela cabeça do marketeer já há pouco, não é? Não vão ter grande sucesso. Pode ter a certeza, não terão grande sucesso. Portanto, hoje não passará, assim como não passa pela cabeça dos financeiros. Pela cabeça dos recursos, e portanto o que eu acho é que houve esta evolução. Eu acho que esta evolução está a acontecer nos recursos humanos. Está a acontecer. E eu, sem falsas modéstias, em Portugal dei a minha contribuição com um livro que se chama Scorecard de Capital Humano, que é hoje um livro de referência nos recursos humanos, e fui das primeiras pessoas, fui a primeira pessoa a começar a falar da importância das métricas, aquelas coisas todas em Portugal e a evangelizar. E hoje você vê já muita gente, muitos gestores de recursos humanos com isto. Mas ainda há muito trabalho muito trabalho para fazer. Não? Eu vou-lhe dar... eu acho esta uma questão interessante de nós resolvermos antes de resolvermos. Ou seja, né? Depois passámos a outras perguntas. Eu tenho a minha visão em relação a isto, em relação ao porquê disto acontecer, ou seja, ao porquê da falta de exatidão que existe na gestão de recursos humanos face ao que existe, por exemplo, na gestão financeira e mesmo, como o José dizia, em relação ao marketing, a maneira como eu vejo tem que ver com a complexidade que está inerente ao fenómeno. Ou seja, a gestão financeira ou a gestão de capital físico, por exemplo, é obviamente complexa, mas é muito mais mensurável. Eu consigo dizer que se eu invisto, por exemplo, num ativo financeiro ou se eu invisto num ativo físico, numa máquina, ou uma coisa que seja, eu consigo de alguma forma perceber e consigo materializar uma estimativa razoável em relação àquilo e depois consigo apresentá-la a quem vai decidir. No que diz respeito ao marketing e em maior grau ainda no que diz respeito aos recursos humanos, isto é, às pessoas, isso é muito mais difícil de fazer. E isso, o que é que isso faz? Isso introduz um elemento de complexidade e a complexidade dificulta a decisão, porque torna a decisão mais morosa, de alguém responsável, não sei que a pessoa decida superficialmente, introduz complexidade e introduz ambiguidade. Introduz uma ambiguidade. A pessoa tem que estar confortável para decidir com base numa informação que é parcelar, mas que é melhor do que nada. Só que nesta dualidade, o decidir com a informação parcelar, que dá trabalho a recolher e implica, lá está, um investimento antes até em boas práticas, ou decidir na superficialidade, que é, já que a informação é parcelar, então eu vou Maria Muniz, passa a expressão e vamos lá com o blá blá blá, não é, com uma espécie de palpite. A sensação que me dá é que é mais fácil, a tentação é ir para a segunda opção e desvalorizar e concentrar os esforços, concentrar a atenção naquilo que é mais mensurável. Ora, aquilo pode ser mais mensurável, mas não tem necessariamente maior retorno. Não é? E não tem necessariamente maior complexidade. É porque a gente considera, por exemplo, que a área do R&D ou a área financeira é mais complexa. Deixe-me contar-lhe uma história. Aliás, eu gosto muito de contar histórias e passo a vida a contar histórias como exemplo ilustrativo. Num processo de recrutamento que fiz aqui na Stanton Chase, em determinada altura tínhamos que encontrar um diretor CEO para uma grande organização, uma coisa muito, muito complicada num país da América Latina. E andámos à procura de pessoas, era na área da construção civil, tinha que ser uma pessoa com uma forte componente financeira, com capacidade de gestão intercultural, enfim, e andámos à procura de pessoas com estas características em tudo o que era África, América Latina, aquelas coisas todas e por esses países todos. E em determinada altura descobri e entrevistei um diretor-geral de uma empresa de construção civil que estava
num dos países do Norte da África e que tinha sido diretor financeiro dessa mesma empresa em Portugal. Depois a empresa tinha evoluído internacionalmente e tinham-lhe dado a responsabilidade, apesar de não ser engenheiro civil, de ficar à frente do negócio num país muito importante no Norte da África. E quando eu estive a entrevistar a pessoa, às tantas disse, então e que dificuldades é que você teve na empresa no Norte da África? E ele respondeu-me lá do fundo, olha, só recursos humanos. E eu comecei-me a rir. E eu disse, você já viu? Você que passou a vida inteira, quando estava em Portugal, como diretor financeiro, a desvalorizar os recursos humanos e a dizer que eles não faziam nada, quando foi para a África, percebeu a complexidade de gerir recursos humanos. E ele disse-me, confesso. É exatamente isso. Eu nunca tinha percebido a complexidade de gerir recursos humanos até que ter a responsabilidade disso e vir para o Norte da África. É de longe a coisa mais difícil, mais importante e mais difícil. É mais importante para o sucesso do negócio e é a coisa mais difícil. Porque números... 2 e 2 são 4, não é? A gente depois pode fazer umas intervenções, mas 2 e 2 são 4 e a gente não foge dali. Uma medida com uma equipa que funciona bem numa equipa não funciona noutra, aquilo que a gente faz numa equipa, se calhar no mês seguinte já não funciona bem, e portanto há um conjunto de fatores inerentes à gestão que tornam esta gestão das pessoas muitíssimo mais complexa. O problema é que hoje em dia não é a área financeira que faz a diferença, não é a área das operações que faz a diferença. Aquilo que faz a diferença hoje é a capacidade de atrair e gerir talentos, porque é isso que faz a diferença nas organizações. E portanto a necessidade, daí que a gestão de recursos humanos é uma área profundamente complexa, profundamente importante e que ainda tem muito para melhorar. E aí, meia culpa, porque nós, como gestor de recursos humanos, acho que nós devíamos estar muitíssimo mais avançados. Há áreas da gestão de recursos humanos, importantíssimas e pessimamente trabalhadas, e eu como gestor sei, pessimamente trabalhadas. A área da motivação das pessoas é pessimamente trabalhada, tudo o que seja planos de incentivos, remunerações, a gestão das remunerações é pessimamente trabalhada dentro das organizações. Portanto, há áreas... Da compensação no sentido compensação lato, no sentido lato, aquilo que se chama compensation benefits, pessimamente rara é a empresa que tem uma política de compensação e benefícios perfeitamente eficaz e perfeitamente ajustada, apesar de toda a gente perceber que, por exemplo, a compensação é para a empresa normalmente o maior custo e para as pessoas uma das 3 coisas que as pessoas mais valorizam. Portanto, estamos a falar de fatores fundamentais. Apesar disso, e apesar de eu andar há 30 anos nisto e há 30 anos dizer isto, continuo ao fim de 30 anos a dizer que é uma área pessimamente trabalhada. Eu hoje, como sou um consultor, vou à maior parte das empresas e rara é a empresa que tem uma política de compensações clara e perfeitamente definida e que sabe o que é que está a fazer. A maior parte das empresas não sabe o que é que estão a fazer nestas áreas. Portanto, há muito ainda para fazer. Aquilo que o José falou é um exemplo interessante, porque leva a outro ponto que eu ia fazer, que está exatamente relacionado com isso, que é o capital humano não só é muitas vezes, não diria que é sempre, mas é muitas vezes o principal atributo de uma empresa ou uma organização no sentido lato, mas também, exatamente por ser aquilo que o José falava, é diferente entre todas, diz respeito às interações humanas, pode mudar, muda entre grupos, tudo isso leva a que tenha outra característica que é igualmente importante, que é muito difícil de replicar e muito difícil de corrigir. E isso, por exemplo, o facto de ele ser difícil de replicar é a melhor característica de uma vantagem competitiva. É que seja difícil de replicar. Exatamente. Se ninguém a consegue copiar, não é? Você não consegue copiar uma cultura, não é? Exatamente. Mas consegue muito mais facilmente copiar a gestão financeira, só contratar o CFO. Um processo, uma máquina, software, consegue copiar. A cultura de uma organização. E a cultura hoje, é o fator crítico de sucesso de qualquer organização. A cultura pode não ser o fator crítico de sucesso de uma organização no curto prazo, mas a médio e longo prazo é seguramente o fator crítico de sucesso de uma organização. Era isso exatamente que eu ia dizer. E, portanto, é absolutamente fundamental, não é? Eu falei-lhe há pouco da questão da complexidade e da ambiguidade que está inerente à gestão de recursos humanos e que a minha interpretação é que isso dá um incentivo a quem está a gerir acima, não, a quem que gera a empresa, o CEO ou o presidente, a tentar evitar aquela ambiguidade e afastar-se. Outra explicação que me ocorre para isto é essa questão que eu já falava, que é
o benefício do investimento em recursos humanos não ocorre no imediato. Não ocorre no imediato. Ocorre a médio e longo prazo. Exatamente. E nós... Na sustentabilidade da organização. Sim, e há uma dificuldade inerente ao ser humano é gerir para o longo prazo. Né? Nós temos um enviesamento a favor do curto prazo. E, por exemplo, em Portugal, isso nota-se até a nível político, por exemplo, que há uma enorme, desde sempre, uma enorme dificuldade em pensar a longo prazo. O problema só ocorre daqui a 5 anos, não está em cima da mesa. Não é problema. Politicamente não é problema, não? Exatamente. E muitas vezes nas empresas o que acontece é que há a percepção de que é mais urgente, de que é mais importante, mais urgente será, mas há a percepção de que é mais importante aquilo que diz respeito a benefícios que venham no imediato, até porque porventura haverá a expectativa de corrigir uma situação qualquer mais débil com esses benefícios e não com o investimento em recursos humanos. E eu já passei, como eu ando nisto há muitos anos, não é? Já tenho, e sou um observador atento destas coisas, não é? Já passei por 2 organizações. E por acaso, em qualquer das duas, como eu gosto muito de escrever, escrevi histórias sobre essas organizações em que... Então, assim, um livro, não foi? Fiz um livro de histórias e escrevo histórias muitas vezes e publico-me histórias muitas vezes. E nestas 2 organizações eu já publiquei na altura histórias de alguma maneira que anteviam a desgraça daquelas organizações por causa de problemas de cultura. E publiquei-as e passou 1 ano, passou 2, passou 3 e efetivamente, usando a expressão agora na política, o diabo não apareceu. Mas apareceu ao fim de 5 ou 6. Ao fim de 5 ou 6, uma delas a empresa desapareceu e na outra a empresa está para as ruas da amargura e não vai a lado nenhum. E são problemas que na gênese das 2 organizações estavam problemas de cultura perfeitamente identificados que como eram problemas de cultura o impacto não era imediato, mas no longo prazo iam matar a organização e qualquer das 2 matou. Qualquer das 2 situações matou. Portanto, estas coisas têm impacto muitas vezes não no curto prazo nem para bem nem para mal. Não é? Portanto, você pode ter uma empresa, enfim, se você tiver uma cultura que vira a empresa para dentro, que não respeita as pessoas, que não respeita o cliente, não seja orientado para resultados, a empresa é capaz de aguentar assim 2, 3, 4, 5, 6 anos, mas ao fim de 2, 3, 4, 5, 6 anos a empresa aquilo estoura, mais tarde ou mais cedo estoura, não é? E foi o que aconteceu com qualquer destas 2 empresas que aguentaram-se algum tempo, até mais do que aquilo que eu esperava, mas depois acabou exatamente por acontecer. Portanto, a cultura hoje, e a cultura, usando a frase que eu mais gosto para is the way we do things around here, é a forma normal de fazer as coisas numa organização. Perfeito, a cultura hoje é o fator crítico, porque você pode ter excelentes, eu às vezes vejo aí, dando um exemplo, às vezes vejo aí vejo muitas empresas a falar da inovação. A importância da inovação, temos que inovar, a inovação é crítica, temos que inovar, só vão sobreviver as empresas inovadoras e, portanto, isto é o discurso de N organizações. Quando você vai ver, primeiro, quem é que eles recrutam? Não querem inovadores. Não é? Querem clones dos que já lá estão e que não façam e que não perturbem lá o ambiente na organização. Ora, inovadores abanam com as organizações, não é? E depois, você tem culturas que se mete lá um inovador, eles arranjam 50 maneiras para ele não poder fazer as coisas. E, nomeadamente, se ele começar a meter a cabeça de fora, cortam-lhe a cabeça e, portanto, não querem perturbações, querem que as coisas sejam... Querem uniformidade. Não. O que é que acontece? Quando você pode ter o número de inovadores que quiser dentro de uma organização, se a cultura não o permitir, a empresa não se torna inovadora, não é? Portanto, é preciso... as pessoas, enquanto se você tiver uma cultura de inovação dentro de uma organização, mesmo que você traga uma pessoa pouco inovadora, essa pessoa pode se tornar inovadora dentro da organização por influência da cultura. O contrário também acontece. Até porque se eterniza. Exatamente. E, portanto, estas coisas são a cultura é hoje fator crítico em qualquer organização. Há aquele exemplo, agora estava-me a lembrar disso, há aquele exemplo dos macacos ou dos chimpanzés que fizeram uma experiência em que... Dos 8 passos. Eu não sei, já não quero exatamente. Era uma experiência em que incutiam um determinado hábito. É o chamado, são os 8, é a jaula dos 8 passos. Não é? Meter um chimpanzé, um gorila mais concretamente, meter um gorila numa jaula, desde pequenino, e na jaula ele podia dar 8 passos para a frente, 8 passos para o lado, portanto a limitação era deles. Quando um dia libertaram-no, puseram na selva, ele dava 8 passos para a frente, 8 passos para um lado e 8 passos para o outro, exatamente. Ou seja, porque aquilo era o stand, era o paradigma dele, não é? Portanto, ele
tinha que se atrever a dar o 9º passo e o 10º e o 11º para perceber que havia uma floresta que nunca mais acabava ali para eu poder explorar. Eu não estava a falar dessa. Não estava a falar dessa. Eu estava a falar de um... Eu não sei se era... Não que era com chimpanzés ou algo do género. Em que eles desenvolviam um hábito qualquer dentro da jaula, que tinha que ver com, por exemplo, eles não poderem tocar algures porque um dos chimpanzés dava uma chapada, uma coisa do género. E depois iam rodando os chimpanzés. Entrava um e saía um, entrava um e saía outro. E a certa altura já não estava nenhum dos originais. Exatamente. E eles continuavam a agir de acordo com aquela regra. Eu também conheço esta é a chamada essa que eu estava a dizer, é dos 8 passos do chimpanzé, que acontece muitas vezes, nós na nossa vida coibimos a nós que criamos paradigmas, não é? Que são os nossos próprios paradigmas e depois atuamos dentro daqueles paradigmas, não é? Quando se nos atrevermos à selva toda à nossa volta, não é? À floresta toda à nossa volta para explorar, e muitas vezes como nos autolimitamos, não exploramos a floresta, temos medo, não é? É uma questão cultural também, por exemplo. É uma questão cultural e vê-se muito, por exemplo, na procura de emprego. As pessoas que estão e que se preferem estar onde estão, muitas vezes mal, do que sair. Eu faço isso muitas vezes aqui. Uma das coisas que eu faço aqui nas minhas conversas do meio-dia a uma, que é as minhas conversas de orientação de carreira, eu costumo dizer, é rasgar o pano que está à frente das pessoas. As pessoas chegam aqui com um pano escuro à frente, parece que depois só vem aquele pano escuro e, portanto, é abrir-lhes o pano e perceber que existe uma floresta de oportunidades à frente deles, não é? Hoje em dia, quem quiser trabalhar, quem souber trabalhar, principalmente quem quiser trabalhar, tem nunca mais acabar de oportunidades à frente. O que é preciso? Primeiro, atrever-se, não é? Dar o 9º passo e depois o 10º e depois trabalhar. Que isto depois também não é de borla, mas claro, é preciso trabalhar. Mas isso é fundamental. E então, na procura de emprego, as pessoas irem para empresas diferentes, para setores diferentes, e depois fico desempregado, e depois isto, e depois aquilo... Quando nunca mais acabado oportunidades por aí que estão à disposição das pessoas. É uma questão da aversão ao risco, não é? Exatamente. As pessoas são muito aversas ao risco e, portanto, isso faz com que não deem o tal 9º passo, não é? Eu estava a pensar no que estava a dizer há pouco das empresas e pensando em quem está nesta função de gerir os recursos humanos das empresas e que no fundo tem que perceber, lá está quem contrata, se quer um inovador ou não, e se quer um inovador tem que de facto, por exemplo, e isso é, e no outro dia li um artigo sobre isso, quase uma coisa, uma lapaliçada, não é? Quer dizer, é evidente que as empresas ganham mais com diversidade e no entanto, como o José dizia, há muita a tentação, porque é o que acontece por defeito se nós não fizermos o esforço de corrigir, de contratar pessoas parecidas. Porque o nosso paradigma enquanto seres humanos, por exemplo, com amigos, nós relacionar-nos com pessoas que são parecidas connosco. O que é normal, não tem mal nenhum nisso. Mas se a pessoa está a gerir uma organização e quer aumentar a performance, se calhar não é a melhor solução, porque um igual não vai acrescentar grande valor. Eu estava a pensar noutra coisa que está relacionada com isto, que é, da parte de quem está a gerir os recursos humanos, quais são os principais desafios para tomar o pulso à empresa? A minha intuição é que o principal tem que ver com a comunicação. No fundo, com estabelecer uma via de comunicação que a maior parte das vezes ou é inexistente ou está completamente atrofiada. E não há a possibilidade da pessoa saber o que vai na cabeça de quem está em baixo. Em baixo, salvo seja, não é? Em baixo no sentido das pessoas que compõem a empresa. E quais são as expectativas, o que é que as pessoas gostavam que fosse de maneira diferente, que dificuldades é que têm, como é que veem a empresa, por exemplo. E essa falta de comunicação é uma coisa quase destrutiva, não é? É uma coisa quase que destrói valor, porque é mau para ambas as partes, não é? Repare, a área de comunicação é sempre uma área que eu gosto de trabalhar e é uma área que eu considero fundamental. Agora, a comunicação nas organizações é como na comunicação das pessoas. Sim. Não é por se falar muito que se é bom comunicador. Não é por se fazerem muitos comunicados que se fazem, exatamente, que é uma empresa com muita comunicação. A comunicação mais vale se você tiver uma pessoa reservada. Eu costumo dizer que há uma diferença entre low profile e no profile. Não é? O ser low profile não tem problema nenhum. Não, claro que não. Low profile é uma pessoa que fala menos que os outros, ou fala menos que os outros, mas fala quando é necessário e diz as coisas certas quando é necessário, e às vezes até é muito mais ouvido do que aqueles falam mais, não é? E nas organizações é a mesma coisa. O que é importante é ter um estilo de comunicação. As pessoas sabem que aquilo que é importante é comunicado, mesmo que não saiam comunicar todos os dias, eles sabem que aquilo que é importante é comunicado, e é comunicado de uma forma a tempo e de uma forma correta e de uma forma honesta. Isto é
melhor comunicação do que aquelas empresas que tudo o que mexe, eles fazem um comunicado ou fazem uma coisa qualquer e depois às tantas estão completamente descredibilizados porque a comunicação, porque comunicaram coisas que não deviam ter comunicado, de forma que não deviam ter comunicado e tudo isso. Portanto, a comunicação é algo que não se mede em termos da quantidade de comunicação, mede-se em termos da qualidade de comunicação e do estilo de comunicação. É fundamental dentro das organizações, é fundamental porque sem comunicação não há focalização, não há partilha de resultados, não há consciência estratégica, não há uma série de aspectos importantes. Mas eu volto a dizer, a comunicação é para mim um dos aspectos da cultura. A cultura vai para além da comunicação e é para mim o fator fundamental. A cultura é a forma normal, porque a comunicação, a gente vê a comunicação de outra maneira, a cultura é a forma normal como as coisas se fazem naquela empresa. Fazem-se com rigor? Fazem-se com orientação para o cliente? Fazem-se com respeito às pessoas ou é exatamente o contrário? Se você tiver uma cultura onde seja uma cultura onde as coisas, a maneira de fazer as coisas é com rigor, a maneira de fazer as coisas é com respeito pelo cliente, é com respeito para as pessoas, provavelmente a cultura está a contribuir todos os dias para que a organização se torne melhor e mais forte. Se pelo contrário a maneira normal de fazer as coisas for de falta de rigor, de falta de respeito para as pessoas, de laxismo e de outras coisas do género, então a cultura, mesmo que no curto prazo não dê maus resultados, mais tarde ou mais cedo vai trazer maus resultados àquela organização e acaba, em última instância, por destruir aquela organização. A comunicação é um dos aspectos da cultura. Há um fenómeno, eu falei da comunicação por várias razões, mas agora estávamos a falar e estava-me a lembrar de um fenómeno que eu já assisti várias vezes, e o José de certeza muito mais vezes do que eu, que é muito comum, pelo menos em Portugal é muito comum. A minha intuição é que isto vem de uma especificidade cultural, mas não terminará aí de certeza. Que é, vamos supor que há uma determinada medida que é anunciada e até é anunciada de uma maneira comunicativa, lá está, ela é anunciada numa sala em que as pessoas têm a hipótese de ouvir e intervir se for caso disso. E muitas vezes o que acontece, na minha experiência, é que praticamente ninguém intervém e, no entanto, depois a pessoa observa que há uma grande franja que está contra aquilo, mas, no entanto, não falou. E esta é outra daquelas questões, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quando isso acontece é um problema de cultura. Exato. É um problema de cultura. É porque você tem uma cultura que é tem uma cultura pouco aberta à contestação, pouco aberta à oposição. Se você eu há uns anos trabalhei numa empresa e nós tínhamos uma cultura que era uma cultura de abertura completa e de nenhum, e portanto nós tínhamos uma direção com pessoas de várias áreas. Toda a gente se metia nos recursos humanos. Não havia nada nos recursos humanos que eles não pudessem contestar. Eu metia-me no marketing, eu metia-me na área financeira, toda a gente, o financeiro metia-se no marketing. Portanto, ali nós éramos iguais, estávamos a todos nós ao mesmo nível e a contribuir, e todos nós tínhamos as opiniões e dávamos as opiniões, depois eram tomadas as decisões e aquelas coisas. Portanto, havia. O diretor-geral dizia uma coisa e nós tínhamos uma frase que é eu desafio. A frase era eu desafio. E desafiava e ninguém levava a mal que alguém desafiasse uma determinadas coisas, debatia sem problema nenhum. Portanto, era o tipo de cultura. Esta empresa juntou-se com uma outra, um dia fomos a uma reunião com outra empresa e houve um dos meus diretores que disse ao diretor-geral da outra empresa, eu desafio. Os outros iam-lhes saindo dos olhos pelas horas. Porquê? Porque na outra empresa ninguém desafiava nada. Alguém dizia e os outros e ninguém contestava. Moral da história, neste tipo de segunda cultura, não é? Que é uma cultura pouco habituada ao desafio, a tudo isto, as pessoas não desafiam porque têm receio muitas vezes de ser penalizadas por isso em frente, mas depois desafiam nas costas, portanto acabam por, e portanto isso é um problema, é um péssimo exemplo daquilo que deve ser uma empresa, não é? É difícil de corrigir, sobretudo. Pois, principalmente porque as pessoas não se expõem, não é? Claro. Porquê é que isso acontece? Se você tiver um tipo de cultura onde cada vez que uma pessoa se opõe é considerado um elemento nefasto, não é? Está a perturbar escusadamente. E, portanto, e onde tudo aquilo que você, todos os desafios que você pode são considerados como oposição e... Então, o que acontece é que as pessoas pura e simplesmente calam-se. Este tipo de liderança
e este tipo de liderança e este tipo de cultura acabam por destruir as organizações, não é? Acabam mais tarde ou mais cedo por destruir as organizações. Porquê? Porque aquilo que as organizações têm, aquilo que as pessoas trazem às organizações são essencialmente a energia, a criatividade e a energia. São aqueles que eles trazem, principalmente. Se você corta a criatividade e corta a energia, então passa a fazer. Eu tinha há uns anos tive um diretor-geral que, brilhante do ponto de vista intelectual, muito conhecedor, mas do ponto de vista de inteligência emocional muito, muito fraco e com algumas características pouco abonatórias dele. E este diretor-geral, iam lá os gestores de produto levar-lhe propostas e ele tinha uma solução na cabeça dele, recusava a primeira, recusava a segunda, recusava a terceira, até alguém que acertasse com a solução que ele tinha na cabeça. Portanto, ele era só aquela solução. As pessoas começavam a conhecê-lo, o que é que começavam a fazer? Começavam primeiro a ir saber o que é que ele queria, depois a seguir vinham-lhe propor aquilo que ele queria. Moral da história, passado algum tempo, a estratégia de marketing e tudo o que havia de marketing só tinha um sentido e era o que estava na cabeça dele, mais nada. Enquanto que se ele tivesse outro estilo de gestão, haveria um conjunto de 5, 6, 7, 8 pessoas que estavam a contribuir para uma estratégia e seguramente que a estratégia era mais rica. Certeza, até porque se há coisa que está provada é que por mais inteligente que uma pessoa seja, a inteligência coletiva é melhor em 99% dos casos. Exatamente, e portanto, e é isto, quando a gente tem um estilo de liderança que faz com que não aproveite e não incentive mesmo o melhor de cada uma das pessoas tem, estamos a dar cabo, estamos a pagar a pessoas e estamos a dar cabo daquilo que melhor as pessoas têm, que é a criatividade e a energia. O grande problema disto, e foi por isso que eu levantei a questão, e tem que ver com aquilo que falávamos há pouco, é a dificuldade. É aquela questão de longo prazo, é que o problema não se manifesta. Não? Um problema na maquinaria é visível. Um problema desse género só é visível se a pessoa escavar bem, para perceber, há aqui um problema de comunicação. E esse exemplo tem muita graça, tem que ver exatamente com a inteligência coletiva. Aliás, isso lembra-me do exercício de grupo que eu fiz há pouco tempo, e que eu suspeito que seja um clássico, portanto, o José deve conhecer. Do mar, aquele que afunda no mar, ou então o que lá ou na Lua. Na Lua, é o na Lua. Há um na Lua e há outro no mar. É o da Lua e é, como todas estas coisas, a área dos recursos humanos, como a área de modificações de comportamento do próprio, é uma área que é caracterizada por... Não é que as conclusões ou que as prescrições sejam extraordinariamente contraintuitivas, mas é simplesmente, muitas vezes tem que ver com a valorização que nós lhe damos. E esta questão da inteligência coletiva é uma coisa relativamente evidente. No entanto, fazer esse exercício para mim foi revelador. E persuadi-me de uma maneira que eu não estava persuadido até ali, confesso. Porque numa sala, é o que acontece quase sempre, que numa sala vai com 15 ou 20 pessoas. Já agora, para explicar o jogo para quem ouviste, é um jogo que simula-se uma tripulação que está na Lua e a nave fica com um problema e as pessoas têm que decidir o que é que vão levar consigo, sendo que não podem levar tudo, para ir ter com a nave-mãe, no fundo, onde está o resto da tripulação principal. E há uma prioridade correta que foi definida supostamente pela NASA, pelo menos foi como venderam. É o que eles dizem. E que depois a pessoa só sabe no fim. E inicialmente a pessoa tem que estabelecer essa priorização ela própria e depois faz o mesmo exercício em grupo. Ou seja, há uma discussão em grupo em que há uma espécie de decisão de grupo, mais ou menos consensual, pelo menos por compromisso, em que a pessoa estabelece essa ordem e depois no fim vai-se comprar. E o que acontece, na maioria dos casos, é que a solução a que o grupo chegou é melhor, face aos critérios estabelecidos pela NASA, do que qualquer uma das soluções vamos supor, 15 pessoas que tiveram a fazer o exercício. E isso para mim foi incrivelmente persuasivo, né? Porque a pessoa de repente percebe, nestas 15 pessoas, há de certeza pessoas muito inteligentes. Claro. Outras menos, umas mais. E no entanto, nenhuma delas... E quando você debate, não é? Sim. Quando você debate com alguém, surgem novas ideias. Exato. Não, isso acontece-me sempre. Aliás, com este podcast várias vezes me aconteceu. Falar com amigos, eu tinha uma determinada pré-concepção e houve coisas em relação às quais eu mantive a concepção que tinha, eventualmente errado, mas outras em relação às quais fui persuadido e não me arrependi e percebi que era impossível eu ter chegado a todas aquelas conclusões. Quer dizer, é uma coisa quase... E deixe-me dizer-lhe, eu, por exemplo, tive uma experiência na minha vida, a função do gestor de recursos humanos passa muito por ter a capacidade de influenciar o diretor-geral para um conjunto de ideias que nós temos. Exato. E gostaríamos de implementar nas organizações. Uma boa dose de inteligência emocional. Uma boa dose de inteligência emocional, uma boa capacidade, aliás, a característica mais importante é a capacidade de influência, não é? Que nós temos.
E eu, ao longo da minha vida, lembro-me de muitas vezes de ter propostas para fazer, que tinha que as ir defender, eu fazia as propostas e tinha que as ir defender, muitas vezes em management team, tinha que ir defender as propostas. E lembro-me que durante muitos anos trabalhei numa empresa e tinha uma pessoa que trabalhava comigo, mais velho que eu, que tinha um estilo completamente diferente do meu, mas completamente diferente. Eu pensava A e ele pensava B. Sempre. Era um estilo completamente diferente do meu. Pensamentos, uma forma de pensar completamente diferente da minha. Completamente diferente. Era a pessoa com quem eu ia debater antes daquilo. E ele gostava muito porque se sentia importante por isso. Mas não era para ele sentir embora. Para ele sentir importante. Eu ia debater com ele. Porque se eu fosse debater com uma pessoa que pensasse igual a mim, o que é que acontecia? Pouco, a gente adiantava pouco. Quando eu ia debater com ele e ele defendia, porque ele, sem problema nenhum, defendia as posições dele, que eu lhe agradecia, defendia as posições dele, que eram completamente distintas da minha, e nós debatíamos entre nós. Eu, quando chegava às reuniões, ia muitíssimo melhor preparado, porque eu ia preparado para poder, de alguma maneira, argumentar ou não argumentar, conforme fosse o caso. Muitas vezes modifiquei a minha opinião, face a coisas que eram formas diferentes de pensar. Portanto, nós aprendemos muito mais e valorizamos muito mais quando interagimos com pessoas que são diferentes de nós, que trazem coisas, enriquecemos muito mais desta forma, não é? A diversidade nas organizações, a diversidade nas equipas traz exatamente isto, faz equipas normalmente mais eficazes, exatamente por isto, que permite a interação de diversas formas de pensar. E há muitas formas de olhar um problema, não é? Aliás, nós, quem já tem, como eu, uns cabelinhos brancos, já pensou da maneira A, depois pensou da maneira B, depois já pensou da maneira A outra vez, e portanto, nós ao longo da vida vamos pensando de maneira diferente, não é? E não é problema nenhum que isso aconteça, não é? E o que é, acho, na minha opinião, o que é importante aqui é que, se não houver o esforço deliberado de fazer uma equipa heterogénea, ela será homogénea. Claro, é que eu estou sempre quanto isto. Exatamente. Porque é o que acontece connosco na vida privada. Não. Os nossos amigos, e não há mal nenhum nisso, são pessoas parecidas connosco. Pois, eu tento fazer algum esforço para, por acaso, na vida privada, exatamente para criar essa heterogeneidade, porque acho que é importante, a pessoa aprende muito mais. Mas por defeito não era aquilo que eu faria, não é muito mais interessante, a pessoa é muito mais fácil, no fundo tem a ver com isso, a pessoa estar a falar com alguém parecido connosco e que tenderá a concordar, do que com alguém que nos vai estar sempre a interromper e dizer, espera lá, se calhar não estás a ver isso. Ultimamente, na minha vida, uma das coisas que eu dou muita importância é o networking, e estou muito apostado em conhecer, se possível, semanalmente, pessoas que me possam ensinar qualquer coisa. E repare, ensinar qualquer coisa não tem a ver que... Não estou a falar em falar com doutorados, não é? Pode ser um doutorado ou pode ser uma pessoa que trabalha noutro sítio qualquer. Eu tenho muitos amigos meus que não são licenciados e que têm uma riqueza interior absoluta, extraordinária. Não é só ler. Não é só uma das fontes. Exatamente. E, portanto, ir a estar com alguém que está numa circunstância completamente diferente, que viveu num país diferente, que me traz uma visão diferente, que tem uma realidade diferente, eu estou muito habituado à vida organizacional. Por exemplo, já passei numa fase diferente da minha vida, passei para a magistratura, ir almoçar com um colega da magistratura que tem uma visão completamente, porque o mundo deles é completamente diferente, mas é uma visão rica, com os quais a gente pode aprender muito, ou alguém que está no exército, ou alguém que está... Não quer dizer que a gente concorde, que a gente discorde. Agora, vemos uma perspectiva diferente e isso enriquece-nos como pessoas, não é? Sim, damos mais do que o 8º passo, não é? Exatamente. Nem que seja ficcionalmente, não é? Exatamente. Até porque muitas vezes a minha experiência dessas... o José falava há pouco das histórias e isso está mais do que estudado, que aquilo que melhor fica gravado na nossa memória são histórias, mais do que informação pura, digamos assim. E isso acontece muitas vezes, há muitas coisas de que eu me lembro e não sei porque é que retive aquilo e não outras coisas. A maior parte das vezes está relacionado com histórias e algumas contadas por... E deixe-me dizer-lhe isto também, que é importante. Eu sou coach profissional, portanto eu faço muito coaching, e o coaching tem duas coisas, que é uma é a comunicação exploratória, que são as chamadas perguntas poderosas, não é? Em que você não dá uma resposta, você faz uma pergunta. E à medida que vai fazendo perguntas, a própria pessoa ela própria, para responder as perguntas, vai fazendo a sua, vai evoluindo mentalmente e ela própria vai chegar à sua conclusão, e é ela que chega, não é você que lhe diz, é ela que chega. Exatamente. São as chamadas perguntas poderosas, que são absolutamente extraordinárias. Uma forma de fazer isto é contar uma história. Se eu contar aqui a mesma história, e já fiz isto, eu contar, por exemplo, a uma turma, dou aulas, conto uma história a uma turma, e
daquela história, diferentes pessoas tiraram coisas completamente diferentes. Completamente diferentes cada uma delas. Algumas delas eu nunca pensaria, mas é uma maneira de ver a história, não é? E, portanto, eu hoje, por exemplo, faço mentoring, fui almoçar com um dos meus mentorandos, um menti, que é o diretor-geral de uma empresa, e tinha um conjunto de mensagens para lhe passar. E disse-lhe mesmo no princípio do almoço, hoje vou-lhe contar uma série de histórias, não é? E contei-lhe uma série de histórias, fui-as metendo, à medida que ia falando com ele, fui-as metendo, porque havia uma série de coisas que eu queria que ele pensasse. Não lhe fui dizer, você tem que fazer isto, ou tem que fazer aquilo, ou tem que fazer... Fui-lhe dizendo, ele, por exemplo, está numa situação de entrar em confronto com a organização. Não é? Que eu acho que é profundamente negativo. Eu contei-lhe uma história para perceber o que é que acontece normalmente quando uma pessoa entra em confronto com uma organização. Normalmente é atropelado, não é? Portanto, não há grande hipótese. Portanto, contei-lhe uma história para lhe dar um exemplo que a gente, perante às vezes uma dificuldade, uma das coisas que tem que fazer é um restart, não é? Enfim, eu podia-lhe ter dito, faça um restart, mas se calhar se lhe contar a história e se depois comentar a história, aquelas coisas todas, e ele ia identificar exatamente, ele ia pegando nas histórias e ia dizendo, pois, mas isto, aquilo e o outro, não é? E eu ia fazer. Mas, portanto, o contar as histórias tem este tipo de coisas e tem estas vantagens, tem esta riqueza que é uma forma de comunicação como outra. Sim. Há pessoas que se especializam noutras formas de comunicação. Não, mas é mais eficaz, pode não ser, às vezes não é a forma mais eficiente de transmitir informação, mas é claramente mais eficaz. Exatamente, eles, depois cada um tira a sua própria eleição e é deles, não é? E é deles, sim, que é subjetivo, exatamente. E esse fenómeno é engraçado, não é? A pessoa depois retém parte, a parte que lhe disse, que tocou no inconsciente, não é? Eu faço um exercício eu dou muitas aulas em sítio e ultimamente faço um exercício engraçado nas minhas aulas, que é uma coisa gira, gosto de começar com aquilo, não é? Que é, eles são 10, 12, 15, eu peço para eles pegarem uma folha A4, dobram uma folha A4, cortam num canto, depois voltam a dobrar, cortam no outro, depois do canto, e eu vou dando as instruções. E o exercício chama-se instruções claras, não é? E, portanto, eu vou dando as instruções, eles vão cortando coisa, depois cortam, pegam uma coisinha destas assim e cortam primeiro e fazem assim, e cortam aqui, depois cortam ali, depois vão cortando. Todos eles vão seguindo as minhas instruções. E depois, no fim, depois de 1 ou 2 minutos em que eles cortam em 3 ou 4 sítios, digo, agora, estimados colegas, como as instruções foram claras, todos vocês seguiram as minhas instruções, e como todos vocês fizeram o que eu vos disse, o resultado que vai sair, vocês vão abrir o papel, e o resultado que vai ser exatamente igual. E quando sai o resultado é completamente diferente de pessoa para pessoa, não é? E depois digo, isto é o que vai acontecer convosco. Eu vou aqui falar de coisas, cada um de vocês vai transportar isto para a vossa realidade, ou seja, vai entender das palavras, as mesmas palavras que eu vou dizer para todos, cada um vai entendê-las de maneira diferente e vai adaptá-las à sua própria realidade, que é o que se passa com a informação, é isto, não é? E a gente fala e depois as pessoas, cada um tira, e das histórias é a mesma coisa, cada um tira aquilo que lhe parece mais importante e adapta para a sua própria realidade. Apanhou, de acordo. Exatamente. O José falava há pouco da questão do coaching e do mentoring. Sim. Eu já lhe vou pedir para diferenciar as duas, que não sei se, pelo menos para mim, não é completamente claro. Para já você para si e para muita gente. Para mim, muita gente. Para já você um bocadinho advogado do diabo, porque isso são dois daqueles termos. Daqueles termos anglo-saxónicos que depois são importados para o... Olha, é um exemplo daquilo que eu falava no início. Daqueles termos são importados para a realidade nacional, mas a pessoa ouve falar em todo o lado e a certa altura é que começa a haver uma grande desconfiança do que é que está por trás daquilo. Não? Se você for ao meu Facebook ou ao meu LinkedIn, há muito poucos dias voltei a publicar um artigo. Eu vi, por isso é que era, por favor não matem o coaching, não é? Exatamente. Vamos lá ver, o coaching, eu sou fã do coaching. Sou fã do coaching e acho que o coaching tem levado tanta pancada, tem sido tão confundido que a maior parte das pessoas depois não sabe o que é que aquilo é e às tantas começam até a ter uma má ideia porque começam a ver até péssimos exemplos daquilo que é o coaching. O coaching para mim, e depois deixe-me dizer, com a devida vénia, quem vai ouvir isto pode fazer, mas há aí uma rapaziada no coaching que tem uma visão do coaching quase como se aquilo fosse uma religião, não é? Eles só falta benzerem-se quando começam uma sessão de coaching, não é? Mas quase uma espécie de panaceia, não é? É uma panaceia para tudo e é uma coisa assim muito esotérica, não é? No mundo das organizações, um programa de coaching é um programa de desenvolvimento de competências de uma pessoa, feita com acompanhamento noutra e prolongado no tempo. Isto é o coaching. Porque é que eu gosto muito do coaching?
porque eu sou um homem de organizações, sou um homem de empresas. Passei os últimos 30 e muitos anos dentro de organizações a procurar outras pessoas a melhorar as suas equipas e as suas pessoas. E assisti, é uma situação que eu conto muito, assisti muitas vezes a situações, muitas vezes, e há hoje em dia em todas as organizações, pessoas que são tecnicamente boas, dedicadas, focadas, leais à organização e que depois, do ponto de vista de liderança, por exemplo, são centralizadoras, não reconhecem, não delegam, não desenvolvem, enfim, como líderes normalmente são uma desgraça. Do ponto de vista, ou seja, do ponto de vista hard, muito fortes competências, do ponto de vista soft, muito poucas competências. E pode ter o problema contrário. Pode não ser excesso de assertividade, digamos assim, mas o contrário. Pode ser o contrário. Mas normalmente é isto. Eles e esta gente é gente muito boa para as organizações. Portanto, as organizações não os querem perder, porque são gente boa, não é? E até sabe. E então, quando eu tinha pessoas deste género, durante muitos anos, falemos década de 80, 90, 2000, o que é que eu fazia com esta gente? Eles eram maus líderes, mandavam-nos um curso de liderança, não é? Havia aí 2 ou 3 empresas ou universidades que tinham bons cursos de liderança e eu mandava-os, não é? E cheguei a mandar mais do que uma vez, não é? Iam ao curso de liderança, aprendiam, gostavam, adoravam, voltavam na segunda-feira, chegavam lá, agradeciam 10 vezes o ter ido ao curso, consideraram importante, tinha sido fundamental até para a vida pessoal deles, tinham adorado. E se não reconheciam, passavam a reconhecer, se não delegavam, passavam a delegar, se não celebravam, passavam a celebrar, passavam a desenvolver, enfim, durante ali algum período tornavam-se muito bons líderes. Mas aí ao fim de 2, 3, 4 semanas começavam a regredir, e 1 mês e meio, 2 meses depois estavam a fazer exatamente as mesmas coisas. Porquê é que isto acontece? Acontece porque a pessoa aprendeu, gostou, considerou importante, mas não ganhou novos padrões de comportamento, não ganhou novos hábitos. À medida que o tempo vai passando, vão voltando àquilo que são os padrões de comportamento habituais, ou seja, os hábitos. E, portanto, passado 3 meses estão a fazer exatamente as mesmas coisas, quase sem darem por isso estão a fazer as mesmas coisas. O que é que o coaching faz? O coaching permite-me, por exemplo, em 10 sessões, eu fazer uma primeira sessão consigo, em que é uma sessão do warm-up, para nos conhecermos, para definirmos as regras, para você perceber que você é o principal beneficiado disto. Depois faça um 360. Há 12, 15 pessoas que respondem a um conjunto de competências que você tem. Olhamos para o 360 e no fim do 360, que é no fim da segunda sessão, eu digo-lhe então, diga-me lá uma coisa, Zé Maria, como é que nós vamos aqui, o que é que nós vamos trabalhar? Que tipo de competência? E você, se calhar, vai-me dizer, pois a malta diz aqui que eu não delego, se calhar vamos ter que trabalhar a delegação. Então, o que é que nós vamos fazer? As 8 sessões seguintes, eu não vou trabalhar 5 competências ou 6 competências. Eu vou trabalhar a competência de delegação. E, portanto, eu trabalho a competência na ação e depois você vai delegar uma pessoa, depois volta a trabalhar e você vai voltar a delegar uma pessoa, depois volta a trabalhar, depois você vai voltar a delegar uma pessoa. O que é que eu estou a fazer com isto? Estou a criar à sua volta um ambiente de delegação e, principalmente, você, depois de delegar 8 vezes, percebeu, aprendeu e ganhou o hábito de delegar. E, portanto, se a delegação significava o seu grande problema em termos de profissionais, você acabou por resolver, se calhar, 60% ou 70% do seu problema e tornou-se muito melhor profissional de uma forma consistente. Portanto, o coaching para mim é isto, é completamente focado na pessoa, o que é diferente da formação. Na pessoa eu não posso focar numa pessoa, claro. É genérica, não é? É muito focado na realidade. Na formação é teórica, não é? É muito... Na realidade específica daquela pessoa, não é? Tendo em conta o ambiente, aquelas coisas todas, e é muito no fazer e não no aprender a fazer. Muito no fazer, e portanto é isto. Portanto, o coaching tem vantagens fortíssimas, essencialmente porque tem efeitos muito mais duráveis, muito mais consistentes, muito mais duradouros do que tem, por exemplo, a formação, e vem resolver um problema que ele durante anos tinha tido com a formação, que era mandava as pessoas fazer a formação e depois as pessoas ficavam na mesma, não é? E com o coaching é diferente, desde que seja bem feito. E cria um compromisso. Cria um compromisso pessoa, e portanto e é focado na pessoa, portanto é na forma de aprendizagem, nos objetivos, daquilo tudo na pessoa, portanto a pessoa é completamente individualizado. O mentoring é diferente. A diferença entre coaching e mentoring é um programa de coaching é um programa para 6 meses, para 1 ano.
não é? Para melhorar uma competência específica, que tem uma agenda própria. Faz-te um tratamento. É um tratamento, não é? O mentoring não tem a ver com melhorar nenhuma competência, tem a ver com abrir-lhes perspectivas. Portanto, se eu for seu mentor, o que eu reúno consigo, posso-me reunir 2 vezes na mesma semana e depois estar 8 meses sem me reunir consigo, ou 9 meses. E o que é que eu vou? Essencialmente desafiá-lo para a sua evolução futura. Vou dizer, José Maria, então, mas você já pensou, está nesta empresa, já pensou que já está há 5 ou 6 anos nesta função, se calhar estava na altura de mudar. E você já pensou em que é fazer formação, e já pensou nisto, e já pensou naquilo. Ou seja, enquanto o coaching tem a ver com desenvolvimento de competências, o mentoring tem a ver com abrir perspectivas de desenvolvimento, orientar em termos de desenvolvimento, apoiar em termos de desenvolvimento de longo prazo e não em termos de é para fora e o outro é para dentro. É para dentro, sentido, não é? E portanto é feito normalmente por pessoas diferentes e com características diferentes, não é? Mas são dois aspectos, duas ferramentas hoje em dia bastante importante. Sim, é engraçado. Pois há aí uma rapaziada que, por exemplo, é completamente fundamentalista naquilo. Por exemplo, se você como eles acham que o coaching é meramente ajudar a você chegar às suas soluções, não é? Você é que chega às próprias soluções. Sim. Se você estiver a bater com a cabeça na parede, eles são incapazes de se dar sequer a entender que há uma porta ao lado. Portanto, você há de bater, enquanto você não bater com a cabeça da presa 10 vezes e não voltar para trás e não descobrir que porta lá, eles nem lhe dão a entender isso. Não é? É evidente que uma coisa é a gente, uma coisa é fazer isto com bom senso, outra coisa é fazer... Não, até, entre outras coisas, o coaching, no fundo, daquilo que eu entendo, junta um lado de psicologia e um lado organizacional. Né? No fundo, são as duas valências. E o lado de psicologia tem uma base científica. Obviamente, lá está, é o problema dos dados, mas há uma lógica da maneira como o ser humano funciona e daquilo que funciona enquanto funciona. E depois funciona. Há muito, vamos lá ver, o Jacques Welch tinha, segundo parece, 7 coaches a trabalhar com ele, não é? Cada um deles especializado, sim. É o que consta aí, é o que está escrito, não é? O que ele disse. Cada coach especializado em trabalhar áreas diferentes, nas quais ele era bom, mas queria ser melhor, não é? E portanto há muito trabalho que pode ser feito. Sim, tem que ser feito seriamente, não é? Exatamente. E ter feito de uma forma deliberada, não é? Não como, também julgo que da parte de quem faz, isto é, da parte de quem está sujeito ao processo. Outra coisa que é importante de quem está no coaching e quem as pessoas perceberem, eu tive uma vez um colega meu a quem ele precisava muito de apoio. Eu consegui convencê-lo a ele ir fazer coaching, eu e um dos administradores da empresa, e ele lá muito a custo concordou. Era um engenheiro civil, e eu, no dia anterior escolhia coach, eu trabalhava, era diretor de recursos humanos da empresa, escolhia coach, aquelas coisas todas para fazer ele no dia anterior veio ter comigo e disse assim, eu não aguento ser considerado um maluquinho organizacional. Não? Ou seja, ele via exatamente, ele via a coach como uma psiquiatra organizacional. E se era uma psiquiatra organizacional porque ele estava doente, não é? Ora, isto é um dos problemas, que é o estigma. É bom que as organizações percebam que quem faz coach não são os maus colaboradores, são os bons, não é? É quem já é bom, que ainda quer ser melhor. Claro. Porque uma organização, os nossos programas de coaching custam as 10 sessões à volta de 4.000, 4.500 euros. Os preços que nós andamos é por aí. Uma empresa não gasta 4.500 euros num colaborador, a não ser que o considere bom e o queira que ele mantenha na organização, não é? Portanto, são normalmente os bons colaboradores que ainda podem ser melhores, é que são os colaboradores que podem... Portanto, o coaching não se pode criar a ideia de que o coaching é uma coisa para melhorar a performance de maus profissionais. O coaching é uma ferramenta que ajuda melhores profissionais a serem ainda melhores profissionais. E é por isso que o Jack Welch tinha 6 ou 7 a trabalhar com ele, exatamente porque ele era muito bom em muitas coisas, mas achava que podia ser melhor em qualquer agora, delas. Para contextualizar, antigo CEO da General Electric. Exatamente. E, basicamente uma espécie de guru da gestão. Sim, considerar para algumas pessoas dos melhores CEOs de sempre, e por outras nem tanto, tem uma fama ambivalente, mas fez cola a certo ponto. Isto que falámos do coaching leva a outra questão que falámos há pouco da performance e das métricas. É engraçado porque eu falava há pouco tempo com um amigo e estávamos a falar do problema que as organizações têm em perceber
em ter métricas para aqueles que têm maior performance, que é sempre, esta questão da performance é sempre um tema um bocadinho delicado, não é? Porque parece que há pessoas de primeiro e segundo, ou primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas para todos os efeitos, do ponto de vista que a organização quer, há pessoas mais e menos ajustadas, e ter a noção daquelas que estão mais ajustadas é tão importante, como por exemplo, o exemplo que ele me dava, que eu achei interessante, é por exemplo, e acontece muitas vezes, uma empresa que esteja a passar por dificuldades, se não tiver noção de quem são os melhores, lá está, do ponto de vista daquilo que pretende, o que vai acontecer é que esses são os que vão sair primeiro. Vai saber, a maneira fácil de saber é aqueles que saem primeiro. É logo. E se tiver, e quanto mais rounds, salvo seja, disto houver, não é? Quanto mais períodos de dificuldade houver, mais iterações há e mais eles vão saindo. E no fundo, o que fica é uma espécie de seleção adversa, não é? Exatamente. Vamos lá ver, eu trabalho muito essa área e há duas coisas que são normalmente distintas e que as pessoas têm que aprender a distinguir e entender a distinção entre elas. Uma coisa é competências, outra coisa é resultados. Você pode ter a pessoa mais competente do mundo, que tem os melhores conhecimentos, que tem a melhor formação, que você faz num teste e ele responde às coisas todas, que eu ponho a fazer uma coisa e ele faz aquilo de uma forma absolutamente maravilhosa. E pode ter, e depois pode ter outra pessoa que não tem nenhuma destas competências. Mas se a motivação para trabalhar do segundo for muito grande, se em vez de visitar 5 clientes visitar 10 e o outro visitar 4, se calhar no fim do dia o mais competente dá uma contribuição muito inferior ao segundo ou menos competente à organização. Quando nós estamos, por exemplo, à partida a calcular qual é o valor de uma pessoa para uma organização, se calhar a pessoa mais competente à partida e teoricamente é aquela que merece um salário superior porque tem mais competências e portanto é a pessoa mais competente que merece um salário superior. Mas quando chegamos à altura da remuneração flexível, da remuneração variável, em que estamos a falar de prémios, o que a gente deve medir é qual é a contribuição. Não é aquilo que a pessoa sabe fazer, mas aquilo que a pessoa efetivamente contribuiu, não é? E então aí provavelmente o segundo, que até tem menos competências, provavelmente vai oferir um prémio superior. E portanto é importante perceber este tipo de aspectos para isso é preciso medir, não é? É preciso você medir. Grande parte do problema que eu tenho, nós temos uma componente de consultoria na Stanton Chase e eu vou a muitas organizações, principalmente organizações nacionais, e pedem para criar planos de incentivos, sistemas de gestão de desempenho e coisas desse género. Quando é para criar sistemas de remuneração flexível, prémios variáveis, coisas desse género, a primeira coisa que eu vou lá é tentar perceber que tipo de métricas é que eles têm. Porque se eles tiverem, eu já tive métricas absolutamente maravilhosas. Na mesma empresa, métricas maravilhosas e completamente ausência de métricas, sim, não é? Sim. De departamentos para departamentos. Imagino uma fábrica. Se eu tenho uma fábrica, se cada pessoa trabalha com uma só máquina e a máquina produz peças, eu posso dar um prémio, uma pessoa que produz 1000 peças pode receber um prémio superior a uma pessoa que só produz 800, porque com máquinas iguais, em condições iguais, portanto uma merece mais do que a outra, não é? Mas se eles trocarem, se na mesma máquina tiverem 3 pessoas, eu já tenho que pagar, não posso dar um prémio a cada um deles diferente, porque eu não sei como a produção de peças é por máquina, não é por eles, não é? E portanto tenho que dar o mesmo prémio, mesmo com performance diferente, mas já tenho que dar o mesmo prémio aos 3 daquela máquina. Se eles rodarem entre máquinas, já não posso dar por máquina, tenho que dar pela própria secção onde eles trabalham, não é? E, portanto, e por aí fora eu vou tendo, conforme o nível de métricas, eu assim vou conseguindo, vou ter que adaptar. Agora, sem métricas não se consegue fazer, aliás, é completa. Hoje em dia, como dizia o Peter Drucker, já falecido, não se pode gerir aquilo, não se mede, não é? Portanto, não dá, porque se a gente não tem métricas, não tem muita dificuldade em gerir, não é? O grande desafio que eu vejo aí, eu até tinha uma curiosidade em saber, em conversar sobre métricas específicas, mas antes de lá ir há algo que é verdade em quase todos os cenários, menos nesse cenário que já falou agora, quase estilizado, não é? Do que uma pessoa por máquina, numa fábrica, produzir algo que é absolutamente concreto, com a mesma qualidade, que é absolutamente igual. E aí nós temos, no fundo, dados a 100%. Na maior parte das realidades, nós temos dados a uma porcentagem menor do que essa, e muitas vezes muito menor do que essa, por maior qualidade que tenham as métricas. No fundo, há uma espécie de teto para a perfeição das métricas. E aí entra aquela ambiguidade que falávamos há pouco, e depois entra as relações humanas. E aquilo que é muito difícil é depois as pessoas, no ambiente em que há absoluta, em que há dados a 100%, alguém que está a gerir outra pessoa tem
tem confiança absoluta para avaliar, sabendo que tem a informação toda. Se não tem informação 100%, essa confiança vai diminuindo e depois gera muitas vezes um cenário que a minha intuição é que é muito comum, o José saberá melhor que eu, que é as pessoas, por saberem dessa dificuldade, fogem para a média, não é? E no fundo há quase uma uniformização das há uma tendência pessoas, depois para não querer assumir depois as diferenças. E eu já tive aliás, já tive a protagonizar até esse exercício e foi um bocado como aquela questão da inteligência coletiva, que é daqueles que a pessoa é muito mais persuadida se fizer aquilo na prática. E nós, por exemplo, temos uma característica, até específica da cultura portuguesa, que é de dificuldade em ser assertivo nessas situações. E há um fenómeno muito curioso que é, fizeram essa experiência, a mim e a colegas, em que a pessoa era-lhe dada, a pessoa estava a simular um caso qualquer, no fundo, quase uma peça de teatro, e era-lhe dito, uma pessoa estava a avaliar outra, era-lhe dito à pessoa que estava a avaliar o que é que a outra pessoa tinha feito, qual era mais ou menos a percepção, que é sempre matizada, não é? Está sempre num cinzento, não é? Fez isto bem, fez aquilo mal, depois pediam para simular. A pessoa simulava e no fim, quem estava a coordenar a sessão perguntava à pessoa, por exemplo, que tinha avaliado o que é que ela achava que tinha dito. E ela, vamos supor, dizia, não, eu disse-lhe que de facto tinha feito uma coisa ou outra bem, mas que tem que ter cuidado porque aquilo foi pior e foi mais mau do que bom. E depois perguntava à pessoa avaliada e ela tinha ficado com a impressão exatamente contrária. Que eu acho que é um fenómeno muito, muito comum, que é quase esta dissonância e o receio de perder o pé de quem está a avaliar e depois acaba por passar... Nós temos muito receio na cultura portuguesa, somos uma cultura de tipo feminina, sim, do Ofsted, nós temos muita dificuldade em dar mais notícias, muita dificuldade, não. Há outro dia uma colega diretora de recursos humanos na indústria farmacêutica estava a dizer que teve a dar formação específica para chefes de equipas de vendas de informação médica, para a treiná-los com roleplay, como é que eles diziam a uma pessoa que lhe iam cortar 20% ou 30% do prémio, não é? E eles falavam, diziam tudo, menos que cortavam os 30% do prémio, não é? Portanto, eram incapazes de dizer exatamente isso, não? E mesmo quando confrontados, diziam que não era, porque depois ficavam desmotivados, mas quer dizer, arranjavam todas as desculpas e mais algumas, exatamente para não dar a racionalizar, não é? Racionalizar para arranjar uma coisa que não tinham conseguido fazer, não é? Não, eu acho isso muito engraçado. Isso, aliás, lembra-me o caso do Japão. Eu não sei se a história será exatamente assim, foi assim que eu ouvi. E o Japão até nem é uma cultura feminina de acordo com o Hofstede, mas há um episódio quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial e o imperador faz uma declaração que é raríssimo acontecer, não é uma coisa que acontece uma vez por década ou menos na rádio, e eles têm aquele discurso, a língua japonesa, daquilo que eu sei que não falo japonês, é uma língua muito indireta. É quase a antítese do inglês dos Estados Unidos, não é? Que é completamente direto, até demais em certo sentido, e eles lá são ultra indiretos. E no discurso, o discurso dele foi tão revezado, foi tão circular, que no fim houve muita gente que não percebeu que eles tinham perdido a guerra. É um episódio é parecido com isso, não é? É uma dificuldade enorme em passar as más notícias, não é? O problema de quem gera, e no fundo, e no seu caso quem está a aconselhar nesse sentido, é como é que se corrige isso. Não é nada fácil corrigir essa situação. Não é fácil, tem que ser treinado, não é? As pessoas têm que ter a capacidade, as pessoas têm que ser assertivas, não é? A pessoa assertiva é aquela que não tem receio de dizer a sua verdade com respeito pela verdade do outro, mas não tem receio da sua pessoa assertiva. E a assertividade hoje faz parte da vida, não é? Portanto, a gente tem que eu tive, infelizmente na minha vida, tive que despedir muita gente, não é? Claro. Imagino, tive que fazer muitos downsizings, não é? Aliás, passei a minha vida inteira, desde a década de 80 até deixar. Felizmente aqui não tenho que fazer downsizings, mas fiz downsizings a minha vida toda, não é? Portanto, numa determinada altura, eu tinha que dizer à pessoa aquilo que a pessoa ia ser despedida, não é? Tinha que lhe dizer. E fui ganhando algumas técnicas para isso, não é? Portanto, e a técnica era, há um momento para dizer a verdade e há um momento para passar a mão e ajudar a suavizar a dor, não é? Mas há um momento em que a gente tem que dizer... E também é importante a comunicação e as expectativas, não é? Se a comunicação for boa, não é que a pessoa vai estar completamente à espera, mas não é apanhada completamente de surpresa, que muitas vezes é o que acontece na prática, não é? Eu apanhei algumas situações em que as pessoas não estavam à espera, não é? E são as situações mais complicadas. São as mais difíceis, claro. São as mais difíceis. Mas mesmo aí a gente tem que dizer, olha, meu amigo, a gente hoje vai ter uma conversa muito má, não é?
E no fim desta conversa você vai deixar de ser colaborador desta empresa. Portanto, agora, tudo faremos para fazer isto com dignidade. Portanto, há maneiras de ir fazendo, de ir preparando as pessoas, de ir fazer... E o importante é querer fazer isto com dignidade, não é? E a gente, mesmo quando eu digo que vou ter que cortar 30, uma coisa é cortar, explicar a uma pessoa que vou ter que lhe cortar 30% no prémio, porque efetivamente eu tenho um conjunto de fundamentos corretos nisso, e há uma lógica, e não vai ser só ele, porque todos estiveram nas mesmas circunstâncias, há ali equilíbrio e é justo. Outra coisa é eu ter na minha consciência que vou cortar porque ele tem os olhos azuis ou tem os olhos castanhos, não é? Aí é que eu não... É que é mais complicado nós assumirmos, nós estarmos a assumir estas coisas. Agora, quando é uma decisão de gestão, quando há um fundamento com estas coisas todas, a gente só tem que procurar fazer isto da maneira mais correta, com respeito, com dignidade, respeitando a dignidade da outra pessoa, tudo isso, mas tem que ser feito, não? Claro. E em relação às métricas, o que é que... Quais são as métricas que é mais difícil de implementar? Por exemplo, na sua experiência, comparando as métricas que, na sua opinião, são as mais importantes com aquilo que depois é efetivamente implementado, onde é que há mais dificuldade? Há pouco falavam, por exemplo, em relação no geral, em relação aos recursos humanos, que as maiores dificuldades estava, salvo erro, na gestão de talentos. Aqui, em relação às métricas, presumo que todas tenham a sua dificuldade, né? Mas haverá algumas todas têm, mas nós temos dois tipos de métricas. Você, digamos, eu diria de uma outra maneira, você tem... você usando você tem as métricas hard e as métricas soft. Você tem as métricas quantitativas e as métricas qualitativas, não é? A métrica quantitativa é, por exemplo, a taxa de absentismo. A taxa de absentismo é um número que você calcula em função, no fundo é o número de dias de falta a dividir pelo tempo, pelo potencial o número de horas de falta a dividir por potencial de horas de trabalho. Portanto, isso, você faz as contas às horas de trabalho, isto é uma coisa que um sistema informático faz disto. Isto é uma métrica relativamente fácil de calcular. O tempo médio de recrutamento, o tempo médio o número de dias médio de formação por colaborador, enfim, há um conjunto de métricas mais quantitativas que são relativamente fáceis de fazer. Embora fáceis, mas tem que ter processos. Se você não registar o processo de recrutamento e não registar quando começa um recrutamento e quanto é que ele acaba, quando for para calcular o tempo médio de recrutamento não consegue. Se você não registar todos os custos de uma formação por processo, quando for calcular qual é o custo médio por admissão, não consegue calcular. Portanto, há um trabalho que tem que ser feito e depois que pode dar, mas são relativamente fácil de calcular. Agora, se você quiser calcular uma métrica bem mais importante desta, que é o índice de compromisso do colaborador, não é? Aí já estamos a falar, ou se você quiser medir o índice da qualidade da liderança, não é? Ou se você quiser medir o índice de cooperação entre departamentos. Sim, trabalho em equipa, por exemplo. Não, trabalho em equipa e outras coisas, que são métricas mais importantes do que a taxa de absentismo, ou a taxa de trabalho suplementar, ou outra coisa desse género, não é? E este tipo de coisas implicam muito trabalho antes, não é? Portanto, agora como é que se mede estas coisas? Da mesma maneira que como os marketeers medem o índice médio de satisfação do cliente, não é? Perguntando, não é? Se eu de 6 em 6 meses tiver uma coisa relativamente expedita de fazer um conjunto de perguntas ou à total das pessoas ou um painel escolhido das pessoas, eu meço-lhe o índice médio de recrutamento e o tempo médio, eu meço-lhe o índice de compromisso ou o Satisfaction Index ou o Engagement Index ou todas essas coisas que eu posso medir. Agora, tenho é que pôr as coisas a funcionar. O que é que eu costumo dizer? Eu trabalhei numa empresa onde quando a empresa que concretamente era a Essilor praticamente não tinha métricas de produção na produção. Houve um dia, não tinha, há muitos anos atrás, houve um dia que houve alguém que começou a medir quando a lente entrava, quando a lente passava nos diversos sítios e quando a registar. E depois registou a primeira, a segunda, a terceira, ao fim do primeiro dia soube quantas lentes foram produzidas, ao fim do segundo dia já comparar com o primeiro, ao fim da terceira, depois aquilo começou a ser medido, ao fim do mês comparou com o anterior, ao fim de 2 meses do ano anterior, e depois aquilo entrou e passou a haver métricas para tudo e mais alguma coisa, e passava a haver um histórico. Porquê? Alguém se deu ao trabalho e alguém começou a registar e aquilo era registado sistematicamente. Quando a gente faz este trabalho, a gente tem métricas. Quando a gente não faz este trabalho, não temos métricas. Não é? Portanto, a métrica não é a complexidade da gente as desenhar, é o esforço da gente as fazer. Mas
há uma limitação que eu vejo, talvez a limitação principal, mas já agora antes de ir aí, o José falou nas métricas quantitativas, nas qualitativas, e diria até que há um terceiro grupo que são as que são medidas apenas a prazo, né? Ou seja, há algo que a pessoa faz, mas que só tem um impacto, por exemplo, a prazo. A pessoa só vai poder medir mais à frente aquele impacto que introduz uma... É difícil decidir antes para aquilo que vai ter impactos a prazo, que acontece em tudo, não é? Na política acontece o mesmo, não é? O governo toma decisões que só vão ter impacto a prazo e a pessoa só saberá muitas vezes uma década depois, não é? O que é uma limitação da democracia. Relativamente às métricas e sobretudo tendo em conta uma limitação que eu vejo e que imagino que seja uma dificuldade é que as métricas são como as regras. É como a legislação, por exemplo. Se elas não são exaustivas, a pessoa vai começar a fazer arbitragem sobre elas. Isto é, começa a tentar maximizar essas métricas minimizando o esforço. Não é? E se as métricas, em recursos humanos, eu imagino que haja uma grande dificuldade em ter métricas que são exaustivas. Não é? Por exemplo, falámos do exemplo há bocado da máquina, há um trabalhador por máquina. Se a pessoa começa a introduzir complexidade, vamos supor, por exemplo, que a qualidade é uma variável, não é? E não há uma métrica para a qualidade. Se ele só tem um incentivo, só é medido pelo número de caricas que produz, o tipo vai começar a produzir aquilo à pressa e vão começar a sair umas erradas. Mas me contar uma história engraçada. Há métricas e métricas, não é? Nós tínhamos, numa empresa onde eu trabalhei, tínhamos um call center em Lisboa e tínhamos um call center no Porto. Grande em Lisboa, pequeno. 40 pessoas em Lisboa, 20, 12, 15 pessoas no Porto. E tínhamos uma métrica, pagávamos um prémio em função de uma métrica que era, pelo menos 90% das chamadas tinham que ser atendidas antes do terceiro toque, antes dos 15 segundos, não é? E, portanto, se em Lisboa conseguissem naquele mês, que aquilo implicava muito trabalho e muita rapidez a atender as pessoas e aquilo tudo, os clientes. Portanto, se toda a gente conseguisse aquilo, se ficassem, por exemplo, 92% tinham um prémio, se ficassem nos 85% não tinham um prémio. No nosso call center pequeno, não é por ser o Porto, não tem nada a ver com o Porto, mas a realidade foi no Porto, o prémio, ganhavam sempre o prémio, né? E aquilo era coisa, era um call center exatamente. Um dia foi feita uma análise mais pormenorizada do prémio e chegou-se à conclusão que havia muitas chamadas, um número estranho de chamadas que só duravam 2 ou 3 segundos. Né? Então o que é que havia? Como era atender a chamada, levantava e voltava a pulsar, não é? Teoricamente, de acordo com o texto da métrica, tinha atendido a chamada, não é? Na prática não tinha atendido. Agora, se for só por atender, portanto, aí, há sempre este tipo de coisas que a gente muitas vezes, se você mede só a qualidade, pode perder, se você mede a produtividade, pode perder na qualidade, enfim, há um conjunto de rácios, você tem um rácio, arranja um rácio, número de colaboradores por número de colaboradores dos recursos humanos por cada 100 ou por cada 1000 colaboradores na empresa, quantas pessoas dos recursos humanos. Mas depois, se tiver pessoas temporárias ou tiver o advogado fora, ou não sei o que, você põe pessoas e aquilo. Portanto, há muitas maneiras de fazer. Agora, o que eu digo é, entre não ter métrica e ter uma métrica não perfeita, eu prefiro ter a métrica não perfeita, de longe. Até porque a métrica não perfeita depois vai se aperfeiçoando. Sim. E não ter a métrica depois vai ser uma chatice para a gente conseguir medir, seja aquilo que for. Sim. Eu tinha um professor que dizia exatamente o contrário disso, mas ele não era desta área. Mas ele dizia que era melhor, por causa do enviesamento justamente, dizia que era melhor não ter métricas e estar no terreno do subjetivo e que no fundo a pessoa tinha a noção de qual seria a realidade do que estar a colocar métricas. Mas eu não concordo. Eu prefiro. Também acho que sim. Até porque lá está, é subjetivo de ir melhorando, não é? Até pode o ponto de partida. Eu digo outra coisa que é pior do que, eu costumo dizer uma outra coisa que é diferente, pior do que não ter métricas é ter métricas erradas. Isso é que é pior. Exatamente, não é? Sim, quando a gente tem uma métrica e a métrica não está correta, não tem rigor, isso é que é pior, não é? Agora, se a gente tem uma métrica, a gente sabe qual é a limitação da métrica, mas ela está lá, a gente sabe que apesar daquela limitação mede alguma coisa, não é? Exatamente. E depois deixe-me dizer, porque essas métricas funcionam muito desta forma. Uma métrica, um indicador, sozinho por si não diz nada. Um indicador só diz alguma coisa no contexto. Né? Se eu disser que o número de colaboradores satisfeitos, o número de colaboradores que consideram a empresa uma boa empresa de trabalhar são 80%, isto não diz muito. Ou diz muito pouco.
Se eu lhe disser a seguir que o ano passado eram 90%, este número é um mau número. Não é? Se eu lhe disser que no ano passado eram 70%, este número é um bom número. Portanto, só com comparação com qualquer coisa é que existe. Ou então quando eu comparo com a média do setor, ou quando eu comparo departamentos entre departamentos, portanto, ou seja, uma métrica tem que estar sempre num determinado contexto. Ora, quando eu crio uma métrica, mesmo não sendo perfeita, e depois a volto a medir outra vez, e depois a volto a medir outra vez, e depois volto a medir outra vez, se a primeira não é perfeita, e a segunda também não, e a terceira também não, mas são medidas com os mesmos critérios, então há uma comparação entre elas, não é? E, portanto, é válida, a métrica é válida. Portanto, as métricas trazem vantagens e são hoje absolutamente decisivas. Em matéria de gestão de recursos humanos, há muito trabalho ainda, já muito foi feito, há muito trabalho ainda por fazer. Eu vou pegar nessa pergunta, aliás, e acho que vou terminar a conversa, que tem sido ótima, mas já vamos com cerca de meia hora e meia. acho que é bom, e falámos aqui de uma série de coisas, falámos do capital humano, da cultura. E ainda falávamos muito mais. Falávamos muito mais, falámos das métricas, da questão da avaliação e da comunicação. Vou fazer uma pergunta difícil. Se tivesse que se reunir com os seus colegas desta área e estabelecer um desígnio, uma espécie de objetivo principal para daqui a 10 anos nesta área, aquilo que não existe e que devia existir, qual seria a prioridade principal? É difícil. Não tenho. Há muitas coisas que eu lhe diria. Ocorreu-me perguntar-lhe isto agora. Há muitas coisas que eu lhe diria. Eu vou-lhe dizer uma coisa que acho que digo muitas vezes. Uma das coisas que eu gostava que poder dizer dentro de 10 anos era que os melhores alunos saídos de uma universidade queriam vir para os recursos humanos. Ótima resposta, por acaso. Era uma das coisas que eu gostava, não é? No dia em que os recursos humanos tiverem a capacidade para atrair os melhores alunos da universidade, como hoje são atraídos por marketing ou pelas finanças, por esse tipo de coisa, por essas coisas, no dia em que eles quiserem vir para os recursos humanos, e eu acho que isso pode acontecer, tem todas as possibilidades de acontecer, eu acho que E o que é que falta para acontecer? Hoje falta o reconhecimento dos recursos humanos, as pessoas não vêm, as pessoas gostam normalmente muito mais de recursos humanos do que da área financeira, muito mais. As pessoas não vêm porque quem vai a CEO são os financeiros, são os marketeers, não são as pessoas de recursos humanos. O que é que nós temos? Nós temos de ter cada vez mais pessoas de recursos humanos a irem às posições de topo, não é? Nós queremos que as melhores pessoas queiram vir para os recursos humanos, porque do ponto de vista de beleza do trabalho é muito mais bonito o trabalho nos recursos humanos do que é o trabalho na área financeira, não é? É com pessoas, o ser humano é um animal social. Exatamente. Não é? Eu próprio posso dizer em relação a isso, não sei se tem noção disso, mas existe, essa é uma realidade que muda de país para país. Por exemplo, o fenómeno interessante é, por exemplo, o papel, como é que eu ia dizer, a valorização social dos professores, por exemplo, que varia muito de país para país. Há países em que os professores são ultra importantes, salvo erro os países escandinavos. É muito, e há outros países em que não. Os Estados Unidos é um exemplo desse, e em Portugal, por exemplo, tem-se observado um decréscimo. Relativamente a esta área dos recursos humanos dentro das organizações, há algum país que sirva de exemplo em termos da reputação, digamos assim? Eu tenho... Estou a perguntar, tenho muito boa ideia, por exemplo, da Holanda, da Dinamarca. São países onde a função de recursos humanos é muito respeitada e onde há muito bons profissionais. Por exemplo, a Bélgica, a Holanda... Pois a Holanda eu tenho essa impressão também. A Dinamarca são países onde há gente muito boa. A própria Suíça também. São países onde existem bons profissionais e a função de recursos humanos é uma função importante dentro da organização, com uma componente estratégica. Portanto, é onde eu tenho. Os países nórdicos são bons, são muito bons profissionais, mas não tenho ideia de que eles deem uma valorização. Nos países nórdicos dão muita valorização, por exemplo, aos cientistas, esse tipo, a tudo o que é o capital, por acaso está lá o Prémio Nobel, não é? Claro. Portanto, a tudo o que é essa área da investigação dão muita importância a essa área, não é? Portugal eu estou convencido que Portugal tem muito bons profissionais de recursos humanos. Por aquilo que eu vejo, trabalhei em multinacionais da minha vida toda, fui responsável de recursos humanos a nível internacional, portanto tenho essa experiência e tenho noção de que há um conjunto de pessoas portuguesas hoje do melhor que há em termos de recursos humanos a nível mundial e gente muito boa. Também tenho noção de que continua a haver organizações em Portugal que ainda nem sabem o que é a gestão de
recursos humanos, não? E diretores de recursos humanos que ainda não perceberam o que é que lá estão a fazer também. Mas eu acho que hoje são muito menos do que eram no passado e acho que à medida que o tempo vai evoluindo, eles vão melhorando também todos, vão melhorando. José, obrigado. Foi uma ótima conversa. Foi um gosto e conto sempre. Tem gostado dos últimos episódios? Se ainda não o fizeram, subscreva o 45 graus na vossa aplicação de eleição, no vosso smartphone, tablet, etc. Se gostarem mesmo do podcast, convido-vos também a partilhá-lo com amigos e a avaliá-lo no iTunes. É também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast desse lado. Por isso são muito bem-vindos feedback, críticas e sobretudo sugestões de temas e convidados futuros. Obrigado e até ao próximo episódio.